Pai, graças eu te dou por mais esta noite, onde iremos nos reunir, ou estamos reunidos na tua presença, mais uma vez, obrigado. Te agradeço porque até aqui tu tem nos ajudado, até aqui tu tem sido fiel, tem nos guardado, tem nos protegido, tem feito com que permanecemos na tua presença. Louvado seja o teu nome. Tudo é graça e misericórdia tua. Nessa noite nós te convidamos para um assunto tão importante, tão complexo também, porque envolve muita emoção, envolve muito contexto histórico, envolve muita confusão também. Nós pedimos a ti que tu nos ajude a compreender, nos ajude a entender, nos ajude a honrar o teu Filho com aquilo que vamos falar, com aquilo que vamos receber nessa noite. Que o teu Filho seja o centro desse estudo, que o teu Filho seja honrado com esse estudo, que o teu Filho seja compreendido por nossas palavras que, ainda que humanas, não vão captar toda a profundidade, toda a beleza existente no teu Filho. Mas que tu nos capacite a entender mais a tua palavra, entender mais o contexto da tua vontade, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, hoje o nosso contexto é falar sobre judaísmo, a fé do povo judeu, o povo hebreu. E eu queria deixar ou iniciar com um texto que está em João 9, verso 28. A parte final desse texto, ela diz assim que discípulos dele, no caso, discípulos de Jesus, sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Então, esse é um contexto onde Jesus está numa disputa, havia curado um cego e há dentro desse contexto ali uma questão ideológica, doutrinária, e dentro desse contexto há uma discussão e os judeus mais ortodoxos daquele tempo, eles vão afirmar que eles são discípulos de Moisés. E é nesse contexto que você tem que começar a entender o povo judeu. O povo judeu, ele é um povo que está enraizado nesse contexto da lei do Antigo Testamento e muitas outras coisas que iremos ver nessa noite, tá bom? Vamos lá. Introdução. Vou falar um pouquinho sobre a origem, tá? A origem do judaísmo. O judaísmo é uma religião, eles não entendem assim, tá? Como uma religião, mas as pessoas que estão de fora, que estudam, classificam como uma religião. Alguns vão reconhecer a Bíblia hebraica, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, como a única fonte de autoridade para o judaísmo. Alguns afirmam isso, mas não é bem assim como nós vamos ver, tá bom? A origem do judaísmo, como conhecemos hoje, é muito diferente do contexto antigo. Ela é muito diferente do contexto antigo. Existe um judaísmo que ele, vamos dizer assim, ele vai ser estabelecido a partir daquela lei que Moisés recebe no Monte Sinai. Então você tem ali um contexto histórico entre a saída do povo do Egito até mais ou menos o início do cativeiro, por volta de 722 a.C., mais ou menos,
você vai ter a primeira ação. Os assírios, né, vão ir contra o povo de Israel, que seria nesse contexto a tribo do Reino Norte. Israel havia se dividido em duas facções, duas turmas, a turma de Israel e a turma de Judá. E Israel, com a sua capital Samaria, vai ser levado ao cativeiro no ano de 722 pelos assírios. Tá bom? E depois de 150 anos, mais ou menos, aproximadamente, em 586 antes de Cristo, eu falei depois de Cristo, mas é antes de Cristo, você vai ter o cativeiro do povo de Judá, Reino Sul, que é o cativeiro babilônico, é um outro cativeiro. O povo da ala norte, da área ou da região norte, ele praticamente não vai mais existir. Então, quando Judá vai para o cativeiro, este é o único povo que vai retornar do cativeiro após 70 anos. Então, Israel depois vai se misturar com o povo de Judá. Aí você vai ver esse contexto, né, bem crítico entre este povo. Você vai ter os judeus samaritanos e os judeus do lado de Judá. Aquele judeu de Samaria, eles não se entendiam muito, não se respeitavam, havia entre eles alguma divergência a respeito de adoração, de lugar, de templo. Você vai ver isso lá em João, por exemplo, João 4, a mulher samaritana, né? Tem aquele contexto ali, aquela falta de respeito. Você vai ver também esse contexto onde João pede para descer fogo do céu sobre os samaritanos. Então, o judeu da ala sul, né, da região sul, ele não é muito amigo do judeu da ala norte. Porém, eles vão depois se tornar uma coisa só. Então, eles vão para esse cativeiro, e quando eles vão retornar deste cativeiro, quando eles retornam desse cativeiro, você tem isso ali registrado no livro de Esdras, no livro de Neemias, você tem um retorno deste povo. O povo de Judá, ele é o povo que quer novamente resgatar a lei e viver segundo os princípios da lei. Então, vamos dizer assim, que ali haverá um retorno à fé, um reavivamento da fé, haverá uma reconstrução do templo. O templo havia sido destruído, agora há uma nova reconstrução. Esse templo agora vai ser reconstruído. Isso a gente chama de o judaísmo do segundo templo. Então, existe assim um judaísmo, uma ideia judaica, de Moisés até o início do cativeiro. Depois você tem uma ideia judaica, um judaísmo mais evoluído, que é esse judaísmo que a gente entende, que é o judaísmo do segundo templo, que é pós-Esdras, pós-Neemias. Tá bom, gente? Então você tem, vamos dizer assim, entre Moisés e o início do cativeiro, você tem um tipo e um contexto de crença. Após Esdras e Neemias, você terá um outro tipo de crença, né? Esse é o judaísmo do segundo templo. Esse judaísmo do segundo templo é o judaísmo que a gente vai encontrar nos evangelhos. É o judaísmo que vai pós-Esdras, Neemias, até 69, mais ou menos depois de Cristo, tá bom? Para você ir se situando aí. Então, você tem um pós,
Esdras e Neemias. Nesse judaísmo do segundo tempo, se você tiver uma Bíblia católica, ou uma Bíblia que tem os apócrifos, você vai encontrar a história deste povo lá em 1 Macabeus, 2 Macabeus, é um livro histórico que você vai encontrar principalmente nas Bíblias católicas. Você vai encontrar essa história dos Macabeus, a sua revolução, a sua luta. Assim, há dentro desse contexto sempre um resgatar, um viver segundo os padrões daquilo que eles entendiam ser a vontade de Deus. Então essa vai ser a luta. Eles não vão se permitir serem parecidos com os povos ao seu redor. Eles vão lutar para manter a sua identidade, manter a sua nacionalidade sem influências externas. Então a grande luta de Macabeus e dessa turma do judaísmo do segundo templo é por uma pureza, por um viver dentro de um contexto judaico que honre a Deus, honre a tradição e não tenha a influência do mundo ao seu redor, do contexto das nações onde Israel está sendo, vamos dizer assim, passando como um visitante. Israel não tem mais a sua terra agora é sempre conquistada por alguém, ele ganha o direito de restabelecer a sua liturgia, o seu culto, mas ele continua sendo ainda escravo. Ele continua ainda sendo dominado pelos persas, você vai ver isso ele sendo dominado pelo povo romano, vai ser dominado pelos gregos e todo esse contexto. Eles vão ser dominados por várias nações por muitos e muitos e muitos anos, e sobre essas nações eles vão receber diversas influências. Então a luta deles é tentar não ser influenciado pelo contexto, pelo que está de fora, pelo que está ao seu redor. Então essa é a luta deles, e desta luta vai nascer muitos ensinos, muitas tradições, por isso que a gente chama de judaísmo do segundo templo. Muitos costumes vão surgir daí. Então, essa história você pode depois ler, se você quiser, em 1 Macabeus, 2 Macabeus, e existem livros que tratam disso, desse contexto, desse período de mais de 400 anos, onde Israel vai ficar aí sujeito a outras nações, não haverá profecias, não haverá profetas, o último profeta será Malaquias. Eles vão ali estar lutando com a verdade que já existe para se manter fiéis a Deus, nesse contexto totalmente conturbado, nesse período de 400 anos. Tá bom? Nesse contexto vai nascer diversas facções. Então, esse é o judaísmo do primeiro século. Então, você consegue talvez compreender o que eu estou falando, né? Você tem um judaísmo primitivo, um pós-Esdras, um pós-Neemias, um judaísmo já dentro do segundo templo, que ele é bem progressista, ele vai mudando. Várias crenças vão entrar dentro desse contexto que não existia no judaísmo primitivo, vamos dizer assim. Então, quando você entra nesse mundo do segundo templo, diversas facções vão surgir, e essas facções você verá algumas delas dentro do contexto do Novo Testamento. Por exemplo, você tem lá os fariseus, que é uma facção que vai trabalhar muito forte as questões religiosas. Os fariseus são um grupo muito forte. Você vai ter a história, assim, a pureza, a luta por serem puros, por serem santos. Então, os fariseus vão lutar por essas questões de purezas rituais,
diversas tradições vão entrar nesse contexto. Tá? Por exemplo, a crença na ressurreição, crença em anjos, a crença na imortalidade da alma. Todas essas crenças, elas não existiam no contexto judaico primitivo, antes do cativeiro. Isso nada existia. Essas crenças vão começar a entrar a partir do judaísmo no segundo tempo. Então, haverá nesse contexto diversas facções, cada uma trabalhando a sua interpretação. Por exemplo, a turma dos fariseus é a turma mais espiritual. Então, eles acreditam na ressurreição, eles acreditam na vida após-morte, eles acreditam em anjos, eles acreditam em várias coisas que outros grupos no seu redor não acreditam. Por exemplo, você vai ter os saduceus, uma seita judaica também, mas, por exemplo, que vão se diferenciar dos fariseus. Isso tudo no mesmo contexto, isso tudo é judaísmo. Eles vão diferenciar, por exemplo, eles não vão acreditar na existência de pós-morte, eles só vão aceitar a Torá, vamos dizer assim, eles só acreditam nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Eles não acreditavam nos demais livros, eles não acreditavam, por exemplo, na ressurreição, eles vão rejeitar uma lei oral, eles vão, vamos dizer assim, eles são muito racionais. Então, os saduceus não acreditam, por exemplo, na ressurreição dos mortos. O fariseu já acreditava na ressurreição dos mortos. Então, o saduceu é uma facção judaica, que também é um judaísmo. Os fariseus também, uma outra facção religiosa do judaísmo do primeiro século. Depois você vai ter um grupo político chamado Zelotes. Os zelotes também vão lutar por uma liberdade. Eles vão fazer uso da força, da violência. Eles vão lutar para que Israel saia do domínio de Roma. Então, você tem já um outro grupo, um grupo político também, que se relaciona com essas questões do judaísmo do primeiro século, mas é um judaísmo mais ligado a questões políticas. Depois você tem uma outra facção. Essa facção, ela não aparece dentro do contexto do Novo Testamento, mas ela é muito famosa por causa dos rolos que foram encontrados, os rolos do Mar Morto, de Qumran, em 1947, e lá você tem um relato histórico muito abundante, falando dessa turma aí do primeiro século, os essênios. Alguns tentam ligar Jesus e o próprio João Batista a essa turma, mas não existe uma evidência muito forte que os ligue a esse grupo de essênios, tá bom? Mas esse é um grupo ultra religioso. E você tem dentro desse grupo os filhos da luz, os filhos das trevas. Você vai encontrar, por exemplo, essa linguagem, filhos da luz, filhos das trevas, essa linguagem João, você vai encontrar essa linguagem Paulo. Mas, por exemplo, aqui, essa linguagem você não encontra em nenhum livro do Antigo Testamento. Você não encontra filhos da luz, filhos das trevas, em nenhum texto do Antigo Testamento.
Então, você pode perceber que Paulo, João vão usar linguagens que estão dentro do judaísmo do primeiro século. Então, expressões como filhos da luz, filhos das trevas, por exemplo, Efésios vai falar sobre os filhos da luz e os filhos das trevas. Paulo vai usar essa linguagem. Essa linguagem é extraída do contexto religioso do judaísmo do primeiro século. Você não encontra essas, por exemplo, essas expressões lá no Antigo Testamento, mas você vai encontrar uma farta documentação dentro desses escritos do Mar Morto, deixada pelos essênios, essa comunidade bem radical, que acreditava na imortalidade da alma, na ressurreição, eles acreditavam na existência de anjos, de demônios, do inferno, e assim por diante. Então, muita coisa que você vê dentro do contexto do Novo Testamento, de fato é um judaísmo que a gente chama o judaísmo do Segundo Templo, o judaísmo que influenciou muito o contexto do Novo Testamento. Então, quanto mais você estiver familiarizado com esse judaísmo do Segundo Templo, você compreende melhor o contexto do Novo Testamento, onde há os registros dentro do Evangelho. Então, você vai entender muitas questões com mais clareza quando você pegar muita coisa dentro do judaísmo do Segundo Templo, tá bom? O judaísmo moderno, ele guarda muita coisa ainda do judaísmo do primeiro século, com algumas mudanças, mas só que agora você já tem 3 grupos, desse judaísmo vamos dizer assim, judaísmo moderno. Você tem 3 grupos principais aqui. Você tem o judaísmo ortodoxo, esses modernos, esses são aqueles que vivem segundo a tradição da lei de Moisés, literalmente. Eles vão guardar todas as leis de alimentação, cerimoniais. Eles vão trabalhar, vão estudar muito as escrituras, vão estudar as tradições judaicas. Eles aguardam o Messias, eles aguardam o retorno total para a Palestina. E é um grupo extremamente tradicionais, assim, são muito tradicionais nas questões que envolvem a lei. Então, esses são os ortodoxos do judaísmo moderno, porque você também tem um outro grupo, que é o grupo de judeus conservadores. Eles são o meio termo. Eles não são nem ortodoxos, nem, como vamos ver aqui um pouco, nem liberais. Então, eles ficam ali no meio termo. Eles não são praticamente uma seita dentro do judaísmo, porém, eles são bem novos. Eles reformaram, abriram mão de algumas coisas, entenderam outras coisas de forma diferente. Então, você tem um grupo ortodoxo e um grupo conservador, com uma espécie de, vamos dizer assim, de meio termo, de um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais com a corda mais frouxa, não tão apertada. Essa reforma judaica, ela começou no século XIX, praticamente. Tá? Então, quando você fala de judaísmo, você tem que especificar o que você está falando, de quem você está falando. Você está falando de um judaísmo moderno, no contexto ortodoxo, no contexto conservador ou no contexto liberal. Esse contexto liberal é
é um grupo de judeus que tentou se ajustar à revolução intelectual. Então, esse grupo de judeu ele vai tentar, assim, com as ideias intelectuais, culturais, que vão se relacionar muito com o iluminismo. Esse grupo de judeu liberal vai tentar trabalhar mais com a razão e vai tentar reformular toda a liturgia judaica. Então, esse grupo é um grupo mais liberal, mais dado à razão. Ele não trabalha muito as questões religiosas, ele vai reinterpretar muita coisa. Então, quando você fala de judaísmo moderno, então, alguém se apresentar a você nesses dias atuais, você tem que tentar identificar quem é esse camarada. Ele é um judeu ortodoxo, ele é um judeu conservador, ou ele é um judeu liberal. Então, você tem essas três turmas. Você tem aí uma turma no Antigo Testamento, que é um tipo de judaísmo. Você já tem um judaísmo moderno, que é um judaísmo que captou algumas coisas desse primeiro grupo, lá do primeiro século, mas que houve algumas mudanças. Por exemplo, você já não tem mais hoje um sistema de sacrifício, né, como existia no judaísmo do primeiro século. Hoje tudo é mais sacrifício, como eles vão falar, sacrifício de louvor dentro das sinagogas e assim por diante. Então, esse é o contexto e, basicamente, assim, de uma forma bem abrangente, a origem do judaísmo, desde Moisés até os dias modernos. Você tem todo esse contexto, passando por Moisés, cativeiro, Esdras, Neemias, Segundo Templo, Jesus, chegando até os dias de hoje de uma forma ortodoxa, conservadora ou liberal, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no cânon. Vamos falar sobre o cânon judaico. O que é isso? No que o judeu acredita? Talvez você possa pensar que o judaísmo só acredita vamos dizer assim, nos livros do Antigo Testamento. Não. Temos dentro do cânon algumas tradições diferentes. Você tem aí um grupo de judeus, está vendo aqui, ó, o cânon dos saduceus e samaritanos. Esse tipo, ou este grupo, ele só aceita como livro sagrado o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Lá. Então, você tem os 5 primeiros livros da Bíblia. Este grupo, saduceus e samaritanos, só acreditam nesse conteúdo existente nos 5 primeiros livros, tá bom? Depois você tem o grupo do cânon dos fariseus e palestinos. Esse grupo aceita todos os 39 livros existentes no Antigo Testamento. Então, esse é o mesmo conteúdo que existe na nossa Bíblia. Então, o que existe na nossa Bíblia é reconhecido, o cânon reconhecido pelo grupo fariseu e os palestinos. Então, esse, na verdade, é o grupo maior. É o que aceita todo o conteúdo existente no Antigo Testamento, como a gente conhece. Primeira Crônica, Segunda Crônica, Esther, Salmos, todos os livros dos profetas maiores, profetas menores, o Pentateuco, o livro de Jó, Eclesiastes, todos esses livros é aceito por essa segunda turma aqui. A primeira turma só aceita os 5 primeiros, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico. Essa turma, a primeira turma só aceita os 5 primeiros. Depois você tem o cânon dos judeus da diáspora, grupo de judeus que está espalhado dentro do Império, estavam espalhados dentro do Império. Então, esse grupo, ele aceitava como canônico
as versões gregas do Antigo Testamento, no caso aqui existe uma versão bem específica, que é uma versão chamada Septenta, tá? Ou a Septuaginta. Essa versão Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, basicamente é a versão que os apóstolos vão usar para compor boa parte dos seus livros. Então, quando Paulo fala sobre as Escrituras, né, a Escritura diz, a Escritura afirma, segundo as Escrituras, possivelmente eles estão falando da versão Septuaginta, tá bom? Porque eles vão escrever em grego, é o grego koiné, o grego simples, composto que vai compor o Novo Testamento, e eles vão retirar diversas frases, diversos textos da Septuaginta. Então, possivelmente, a Bíblia que de fato eles vão usar é a Septuaginta, uma Bíblia muito famosa, é a versão grega do Antigo Testamento. Então, essa é a versão que possivelmente Jesus, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, possivelmente é esta a Bíblia comum que eles vão usar, ou a Escritura comum que eles vão usar dentro desse contexto do primeiro século, tá bom? Então, esse é o cânon. Então, você tem aí diversos, entre os judeus, ou dentro do judaísmo, você vai ter essa diferenciação, tá bom? Você vai encontrar dentro desse contexto grupos que pensam diferente a respeito do cânon. E o mais comum seria o cânon dos fariseus e o cânon dos judeus da diáspora, tá bom? Temos também uma segunda tradição. Isso, quando nós estamos falando de autoridade, de literatura, o judeu ou o judaísmo, ele não vai só ter a Bíblia, o papel, mas eles vão ter também aquilo que eles vão chamar de Talmud e o Midrash. O que é isso? Talmud. O que é isso? Segundo a tradição judaica, quando Deus deu a sua lei para Moisés, ele deu a lei escrita, que é a Torá, e também deu a lei oral. Então, quando Moisés recebe no Monte Sinai as tábuas da lei, ele também vai receber de Deus explicações orais. Essas explicações orais, elas vão ser passadas de geração a geração. Então, você vai ter uma tradição escrita e uma tradição oral. Essa oral, com o passar do tempo, após o cativeiro, com medo de se perder, de sumir essa tradição oral, eles vão passar a registrar isso. Então, eles vão criar o que nós chamamos de, ou eles vão denominar como Talmud, que é a lei oral que foi registrada. O Midrash é uma espécie de comentário da lei oral.